eu quero trazer aqui à tona um ponto que o Emerson trouxe aqui, porque esse acaba sendo um planejamento tributário maravilhoso para vocês fazerem, né? Que é o planejamento para clínicas médicas, tá? Como assim planejamento tributário para clínicas médicas? O que acontece é o seguinte, vou até ver se eu tenho o número da lei aqui para falar para vocês, tá? Olhem lá na lei, anotem aí. Lei 9.249 de 95. Lei 9.249 de 95. Aí você vai lá no artigo 15 dessa lei. Lá no artigo 15 dessa lei, ela fala o quê? Que os prestadores de serviço, tá? A alíquota em geral para o lucro presumido, tá? É de 8%. Mas os prestadores de serviço, e eu cheguei a falar para vocês, prestadores de serviço como engenheiro, advogado, médico, quando estão no lucro presumido, o cálculo do tributo deles, a base de cálculo do imposto de renda deles, da contribuição social sobre o lucro, é feita em 32%. Tá? Então, pensa numa clínica médica ou até numa clínica odontológica, tá? Se ela está no lucro presumido, e muitas delas estão no lucro presumido, é uma grande quantidade, elas recolhem sobre a base de 32%. Só que lá no parágrafo 1º, inciso 3º da linha A, tem uma equiparação, tá? Que esses 32% se aplicam o quê? Para os serviços em geral, exceto os serviços hospitalares, de auxílio diagnóstico, terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica, citopatologia, medicina nuclear, análise, patologia clínica, desde que o prestador seja organizado na forma de sociedade empresária. Então, traduzindo essa linguagem, traduzindo um pouco o que está falando aí nesse artigo, ele está falando o seguinte: olha, uma clínica médica, se for numa clínica médica que hoje é tributada pelo lucro presumido, né? E a maior parte, como eu disse, das clínicas são nessa sistemática, ela vai estar pagando o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro dela em cima de 32%. Só que boa parte dos médicos não faz só consulta. Os médicos fazem também o quê? Eles fazem também cirurgia. Nós temos os anestesistas, nós temos aqueles que fazem cirurgias, e cirurgia é de todo porte, gente. Você pode ser um dermatologista que tira uma pintinha aqui da minha pele, isso é uma cirurgia. E a imagenologia, ou seja, raio-x, ressonância, né? Então, um monte de coisas. Tudo que não é apenas consulta são, por essa legislação, equiparado a serviços hospitalares. E aí, o que acontece? Você reduz essa base de cálculo. O imposto de renda, em vez de incidir sobre 32%, passa a incidir sobre 8%. A contribuição sobre o lucro, em vez de incidir sobre 32%, passa a incidir sobre 12%. Vocês estão percebendo que dá em torno aí de 20% de economia para essa clínica médica?
E tem coisas, então, assim, isso é um planejamento tributário, inclusive recuperação de crédito tributário. Por quê? Porque e aí depende da situação, né? Vou até fazer um comparativo de novo com a situação lá do Lincoln, né? Se é uma clínica médica em que esse médico emite o recibo dele, emite a nota fiscal dele, separando, aqui é consulta, aqui eu fiz o quê? A retirada de um nódulo. Aqui eu fiz o quê? Uma anestesia, etc. Se ele faz essa segregação, você tem como pegar aquilo que não é consulta médica, que são esses serviços equiparados ao hospitalar, e fazer uma recuperação de crédito deles, porque eles não deviam ser tributados por aquela alíquota, aquele percentual maior, né? Ou outras vezes, se é, por exemplo, pessoa que não faz consulta, né? É só um cirurgião, né? Tudo bem que às vezes o cirurgião plástico cobra consulta, até um anestesista pode pedir consulta. Mas assim, se você tem ali as atividades dele que são equiparadas ao hospitalar, né? Que não são meras consultas, né? Você consegue, com base nisso, porque você vai ter o documento evidenciando, falar assim: opa, recolhi errado e fazer a recuperação desses valores. E daqui para frente, e aí vale para todo mundo, né? Porque às vezes tem clínica médica que está no Simples Nacional, porque não sabe disso aqui. Se ela for para o lucro presumido, às vezes vai ter uma carga tributária menor do que do Simples Nacional, por causa dessa sistemática aqui, né? Ou você vai nessa clínica médica e você faz o quê? Uma organização dela e cobra os honorários tanto em cima da sua atividade, né, das horas trabalhadas, como do êxito, quanto é que você vai reduzir ali, né, no próximo ano, nos próximos 2 anos, a carga tributária. Quem não assistiu, né, semana passada eu fiz uma série de lives com advogados tributaristas, que são inclusive meus alunos lá do Você Tributarista. Numa delas, né, todas são super bacanas, vale a pena, recomendo, né? A Lília, inclusive, eu vi que tá aqui, assistiu todas, eu acho. Mas numa delas que eu quero chamar a atenção foi a que eu fiz com a Magna Souza. Por quê? Porque ela usou essa tese aí como porta de entrada, né? Então, ela foi atrás de clínicas de saúde, e inclusive de clínicas odontológicas, tá? Por quê? Porque a clínica odontológica, na medida em que faz cirurgia, também pode ser equiparada a serviços hospitalares. Home care, a Receita Federal não admite, mas o judiciário tem dado, tá? Então, aí é uma tese, na verdade, para a recuperação do crédito tributário, né? Mas, assim, então, a Magna, ela pegou essa tese aqui, né? Que é algo, assim, ela mora numa cidade de médio porte, se eu não me engano, acho que umas 200 mil pessoas, e ela falou assim, não, aqui eu vou atrás dessas clínicas. Por quê? Porque essas clínicas têm em todo lugar. E os grandes escritórios não estão atrás delas. Os grandes escritórios vão atrás das mega indústrias, das multinacionais. Então, assim, é para toda cidade, por exemplo, né? Fazer isso daí. Até o Emerson está dando aqui outra dica aqui de planejamento tributário, né? Eu olhei sua mensagem e entrei nessa aqui. Mas que é exatamente assim, olha. Você tem como fazer o quê? 2 PJs para o médico, né? Por quê? Porque quando você tem lá no Decreto-Lei 406 de 68, tá? Que regula lá o ISS, ele fala dos profissionais de atividade personalizada, né? Por exemplo, sociedade uniprofissional. Então, uma clínica de médicos que fazem ali as consultas com responsabilidade pessoal em cima disso, etc., podem pagar um ISS fixo, não com base no valor que eles recebem. Então, uma outra forma, né, é você pegar uma empresa, uma clínica médica e cindir ela.
Fala assim: "Espera aí, vamos fazer uma clínica, uma PJ para as consultas, com responsabilidade aí sociedade uniprofissional, com responsabilidade pessoal dos médicos, e vamos fazer uma outra clínica de imagens, por exemplo, de exames", né. Então, esse tipo de estrutura é planejamento tributário.